Olá pessoal, meu nome é Emerson de Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vambora Conversar. E sobre o tema de hoje nós vamos falar 10 coisas sobre mim. Para você que tem curiosidade e saber um pouco mais da minha vida, hoje nós vamos falar 10 coisas sobre mim, tá? Se você não é inscrito, ative o sininho, se inscreva no canal e fique por dentro de muitas coisas que vão acontecer aqui no Vambora Conversar. Mas antes de tudo, roda a vinheta! Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 coisas sobre a minha pessoa. Meu nome é Emerson de Lima, eu sou criador do canal Vambora Conversar. A primeira coisa sobre mim, eu sou um filho adotivo. Tive o prazer de ser adotado por dois anjos, né? Que é o seu João e a dona Rosalina. Infelizmente eles não estão mais conosco, né? Eles já foram embora com o Papai do Céu. Mas meus pais me adotaram quando meu pai tinha 56 anos e a minha mãe tinha 50 anos, né? Hoje em dia, uma pessoa dessa idade não é considerada idosa, né? Mas na minha época, né, 30 anos atrás, né, eram pessoas idosas, já que tinham suas limitações e tudo mais, né? Mas mesmo assim, eles me criaram de uma forma fantástica, me deram educação, formaram meu caráter, me ensinaram tudo sobre a vida. E acho que me deram a coisa mais preciosa que nenhum dinheiro compra, que é o amor, né? Eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a adoção, sobre um livro que eu estou escrevendo, que é um livro em homenagem aos meus pais, em especial à minha mãe, que foi uma pessoa fantástica na minha vida. Quando eu começo a falar dela, eu até me emociono um pouco, né? Porque ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela foi, sem dúvida, um anjo aqui na Terra. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso para vocês no futuro. Tá bom? A segunda coisa sobre mim, eu já fui ator, eu fiz artes cênicas, né? Pra quem não sabe, eu era muito tímido, ou quem me conhece sabe que eu era muito tímido. Era tão tímido ao ponto de levantar o braço, de ter vergonha de levantar o braço para responder uma pergunta da professora, né? E foi através de uma amiga minha chamada Rafaela, que talvez ela esteja vendo esse canal, né? Que eu conheci o teatro. E quando eu entrei no teatro, uma das coisas que o professor ele disse para mim é que eu não ia perder a timidez, mas eu ia aprender a controlar a timidez, a trabalhar com ela ao ponto que isso já não fosse mais um empecilho na minha vida. E isso foi muito importante para mim, porque foi através disso que eu pude me comunicar melhor e até mesmo no meu trabalho. Porque a terceira coisa sobre mim, eu fui publicitário, né? Sou publicitário, né? Estou aqui nos Estados Unidos, não exerço essa função, porque eu estou aqui como estudante, mas no Brasil eu fui publicitário e tive um prazer grande de trabalhar nessa área, de me apaixonar, de me encantar com publicidade. Para quem não sabe, eu queria muito fazer antes, eu queria muito ser psicólogo ou ser professor de letras, né? E quando eu voltei de uma viagem, eu voltei em fevereiro e a faculdade já tinha começado, então eu tinha que esperar até o meio do ano para poder iniciar no curso. Só que eu não sabia ainda o que eu queria. Então eu fiz alguns testes vocacionais que apontaram algumas coisas, né? E dentre eles acabou apontando comunicação, que entra publicidade, que entra artes cênicas, que entra um monte de coisa, né? Só que ainda não tinha me interessado por isso, né? Porque tinha caído advocacia, tinha caído direito, né? Tinha caído medicina, tinha caído agronomia, administração e curso de comunicação. Então, eu estava quase pendendo para o lado de administrativo, né? Tanto é que eu fiz até um curso de 4 meses, né? Aprendendo algumas coisas sobre administração. E nesse curso que eu descobri o meu feeling para publicidade. Nesse curso a gente tinha que entregar um projetinho de final de ano, de final de semestre, né? E nós tínhamos que criar uma empresa e usar todos os passos de administração para poder elaborar tudo que a gente tinha aprendido, a gente tinha que colocar nessa empresa. E nós criamos uma empresa de achocolatado. E no dia da apresentação, eu me lembro que eu arranquei o rótulo de uma latinha de Nescau, né? Criei todo um rótulo do nosso achocolatado e todo um merchandise, e todo um comercial para falar desse produto, né? Quando nós terminamos o curso, né, a apresentação lá, a minha professora chegou para mim e falou assim: por que você não procura alguma coisa no ramo de marketing e publicidade? Você leva muito jeito para isso, né? E daí eu fui pesquisar mais o que era marketing, o que era publicidade, descobri que faz parte da parte de comunicação, me apaixonei, me encantei e acabei fazendo publicidade, né? Hoje eu tenho uma faculdade de publicidade e eu tenho 2 pós-graduação, uma em trade marketing e outra em marketing, né? Quarta coisa sobre mim,
eu conheci já a minha família biológica, né? Quando eu descobri que eu era filho adotivo, eu tive alguns encontros assim, que eu era muito curioso, né, com a minha família, mas não tete a tete, né? E em 2015 eu acabei encontrando uma tia minha numa das lojas, né? Era uma final de ano, trabalhava numa empresa e nós íamos fazer aquela brincadeira do amigo secreto, né? Eu fui comprar um presente para esse meu amigo secreto e acabei brincando lá com as vendedoras e minha tia estava lá e ela não se aguentou e veio falar comigo, né? E daí depois disso eu conheci a minha avó, conheci os meus tios, os meus sobrinhos, os meus irmãos, né? E a minha mãe biológica também, né? Então eu não tenho nenhum problema com o meu passado, até mesmo meus pais adotivos me ajudaram muito a trabalhar isso dentro de mim, né? Não vou falar que no começo foi pouco difícil, né? Foi difícil, mas com o tempo eu fui entendendo e fui vendo que era a melhor coisa da minha vida ter sido adotado por 2 anos. Tá? A quinta coisa sobre mim, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, não me considero uma pessoa fluente, porque para mim fluente você fala de todas as formas de trás para frente, de frente para trás, né, no idioma. Estou chegando lá, estou estudando para isso, né? Mas hoje eu consigo me comunicar muito bem, tanto em inglês quanto em espanhol, né? Então, se eu precisar ligar, resolver algum problema no banco e fazer alguma coisa, eu consigo muito bem me comunicar. Então, já é um grande ponto, né? A sexta coisa sobre mim, eu fui criado em uma chácara, né? Então, para quem não sabe, eu era meio que Jumanji, Peter Pan, né? Porque eu sempre vivia com um facão, sempre vivia em cima de árvores. Na chácara onde eu morei tinha cavalo, tinha tartaruga, tinha galinha, tinha porco. Então eu fui criado tanto no ambiente da natureza quanto com vários animais também. Então eu tive casa na árvore, eu tive balanços imensos, né? Então o pessoal falava que lá era a minha terra do nunca, né? Que lá onde eu me divertia e lá onde eu passei boa parte da minha infância. Eu agradeço muito por ter sido criado lá. Foi uma época muito bacana. Mesmo apesar de falar em chácara, né? Eu morava muito próximo da cidade, né? Cerca de meia hora. Então era bem simples. E sétima coisa sobre mim, eu sou solteiro. Terminei um relacionamento já tem mais ou menos um ano, né, aqui nos Estados Unidos, que não deu certo, né, por algumas dualidades, né, tanto minhas quanto da outra pessoa. Né, então tô solteiro aí, tô na pista. Tá? Oitava coisa sobre mim, eu moro aqui em Utah, né, nos Estados Unidos. Eu vim pra cá com uma grande ajuda de uma família que eu amo muito, que é a família Martins Pinto, né? É um carinho imenso que eu tenho tanto pela Anne, quanto pelo Eduardo, quanto pelo Adilson, quanto pela Maria, que é como se fosse a minha família, né? Então eu vim pra cá e eles me deram todo amor e carinho e atenção e cuidado, né? Para que eu desse os primeiros passos aqui, né? Entrasse numa escola, me adaptasse aqui. Se não tivesse eles, seria muito complicado, né? Por isso, se você está indo para um outro país, se você tem alguém que você já conheça, que pode pelo menos mostrar para você como as coisas funcionam, né? É muito mais simples. Então eu devo muito a essa família, tá? Eu amo de coração. A nona coisa sobre mim, eu comecei a dirigir aqui nos Estados Unidos, né? Eu tirei a minha carteira quando eu tinha 18 anos no Brasil, naquele oba-oba, né? Mas no Brasil é diferente, né? Nós temos trem, metrô, tem ônibus que te leva para tudo quanto é lugar, né? E o trânsito do Brasil é um pouquinho caótico, né? Principalmente em São Paulo. Então, você usar carro, você demora muito tempo para chegar nos lugares, né? Então, você usando trem, metrô, acaba sendo mais fácil, né? E aqui nos Estados Unidos é bem diferente. Na cidade de Nova York, né? Tem uma ampla expansão de trens e metrôs que te levam para qualquer lugar, mas fora isso, né, como aqui no estado de Utah tem trem, tem metrô, só que é linha um pouquinho pequena, né? Então se você tem carro aqui, você ganha muito mais tempo, que daí vem a frase time is money, porque aqui tempo é dinheiro, né? Então se você tiver carro, você consegue se locomover muito mais fácil, muito mais rápido, né? E consegue salvar tempo para você, né? E eu tive que aprender a dirigir de novo aqui. E foi legal e foi fácil também, porque os carros aqui são todos automáticos, né? Então eu tive que fazer tudo, né? Eu já tinha carteira no Brasil, então para mim aqui nos Estados Unidos foi mais fácil, né?
eu pude fazer a prova com consulta, mas tive que fazer o teste prático de novo, né? E pude entender tudo aqui como que funciona e hoje eu dirijo perfeitamente aqui nos Estados Unidos, tá? Então uma dica para você que está vindo aqui nos Estados Unidos, se você viajar com a sua carteira do Brasil, você vai ter que responder um questionário com consulta de 25 questões e tem que acertar somente 20, tá? E daí depois você tem que fazer o teste prático e daí você já pode dirigir tranquilamente, tá? A décima coisa sobre mim é que eu já paguei muitos micos aqui nos Estados Unidos. Micos, micos e micos e micos e micos, tá? Todo mundo que conhece o Brasil já sabe que eu já passava mico no Brasil e aqui nos Estados Unidos não foi diferente. Já passei muitos micos, já alguns engraçados, alguns que me deixaram assustados, né? E acho que dá pra fazer um vídeo só de micos que eu já paguei aqui, né? Mas eu vou contar um pra vocês bem rapidinho, tá? Pra quem não sabe, né? Eu e carro é uma coisa complicada, né? Porque eu só sabia diferenciar Fusca de qualquer outro carro, né? Então, pra mim tá chegando, sei lá, é um Toyota, é um Honda, ok. Pra mim é a mesma coisa, né? Eu lembro que nesse dia eu não dirigia ainda, eu tinha ido no supermercado, né? E eu pedi um Uber para poder me levar até em casa, porque no mês estava muito frio, né? E o Uber tava dizendo que ia chegar um carro prata, né? Ok, tava lá na frente do supermercado, né? E parou um carro prata na minha frente, né? Falei, é o Uber. Então eu entrei, já botei as minhas sacolinhas do lado, já fui botando o cinto do lado, né? E fui me preparando, me arrumando e levantei a cabeça para poder falar com o motorista. Quando eu levantei a cabeça, tinha uma mulher que estava dirigindo e a outra como copiloto. Elas estavam olhando assim pra mim. E elas ficaram olhando assim com uma cara de assustadas pra mim, sabe? E eu perguntei, né, em inglês se aquilo lá era o Uber. Ela falou que não. Eu falei, mil perdão. Eu pensei que aqui era o Uber, porque o meu carro é cinza. E acho que elas nem entenderam nada. Nessa época eu não falava tão bem inglês. Só sei que eu só saí do carro correndo, né? E quando eu saí do carro do outro lado tava o meu Uber me esperando, né? Então foi uma cena assim engraçada pra mim, que depois eu morri de rir, mas foi uma cena assim que as americanas ficaram totalmente assustadas. Acho que elas pensaram que era um assaltante, que era alguma coisa assim, sabe? E elas ficaram imóveis assim olhando pra mim. Então tem muita coisa que eu já passei aqui que é muito engraçada. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal Vamos Embora Conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seus comentários aí e se inscreva no canal, tá bom?